nossa personagem de hoje desenvolve uma atividade que é em defesa da sociedade e dos seus interesses. Promotora Tássia Begmeier da Silveira. O fato de ser uma promotora jovem atrapalha a atividade? Bom, por vezes tenho que admitir que alguns olhares soam um pouco estranhos. Mas também é importante dizer que esses mesmos olhares desconhecem o meu trabalho como promotora e o trabalho do Ministério Público em si, não apenas o meu. Porque quem acompanha, sabe o que faz um promotor de justiça, sabe que independe da idade para exercer, mas sim do preparo que teve para passar num concurso, para se submeter a várias provas, e que com certeza já mostram que tem aptidão para estar no cargo. Mas, como eu disse, olhares existem, por ser mulher e jovem, mas com certeza nunca foi impeditivo para exercer, né, o cargo e para conseguir cumprir todos os meus deveres como promotora de justiça. Tem muitos profissionais da advocacia com mais idade que têm esse olhar, uma certa restrição a isso que tu te referes, especialmente sob o ponto de vista da juventude. Tu sentes isto também de uma forma subliminar? É muito sutil e foram poucas as vezes em que aconteceu, mas sim, já senti, com certeza já senti. Mas como disse, com o passar do tempo e com a demonstração do trabalho, isso vai se dirimindo, os comentários vão parando e o pessoal vai substituindo a visão de ser alguém jovem e inexperiente com alguém jovem com força de trabalho. E eu acho que esse também é o meu principal foco, mostrar que a juventude atua a meu favor, porque eu tenho garra, porque eu tenho vontade, porque eu tenho sede de mostrar o meu serviço. E foi tão difícil passar num concurso, foram tantas provas, foi tanto estudo, que agora é a realização do meu sonho. Eu poder fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei, todos aqueles ideais que eu tinha enquanto estudante, agora está na hora de aplicar. Então, claro. E como é que tu enfrentas na tua atividade toda essa questão, por exemplo, que é senso comum da sociedade, a morosidade da justiça, as dificuldades de meios, muitas vezes acessibilidade, inclusive, de informações, e que te exige sempre um empenho dobrado, intenso, para poder dar respostas à sociedade. Como é que tu encaras isto? Eu entendo que a morosidade do judiciário não é culpa do judiciário. Eu entendo que é uma soma de fatores que acaba gerando essa conhecida morosidade e que, inclusive, angustia nós mesmos do Ministério Público, porque quantos crimes prescrevem devido a esse acúmulo de serviço, quantas coisas deixam de acontecer. Mas sobre esse aspecto, eu entendo que a sociedade está um pouco num colapso de não resolver os seus conflitos dentro de casa. E o dentro de casa que eu digo é na vivência, seja dentro da família, seja dentro da escola, seja na vivência em sociedade, e levar tudo para um órgão que tem a força estatal, que é o judiciário, para resolver. Temos a banalização do dano moral, e como eu disse, esses conflitos que não precisavam ficar na seara, não precisavam entrar na seara jurídica, estão sendo judicializados. E por isso que eu entendo que a sociedade não está sabendo gerir muito bem os seus conflitos, não está entendendo até que limite vai o seu direito e até que ponto começa o limite do outro. E eu atribuo muito desse grande volume de trabalho do judiciário a esse problema social. E não apenas, claro, sabemos que a máquina do judiciário está defasada, que existem procedimentos na nossa própria legislação que muitas vezes tem vários passos a serem cumpridos e que acaba tornando mais moroso ainda um processo que poderia ser rápido, de solução rápida. Então, são vários fatores que se somam para que se tenha esse atual cenário. Mas eu atribuiria principalmente essa questão social, de se judicializar tudo. Eu posso citar como exemplo, eu atuo aqui nos idosos, na promotoria dos idosos aqui em Cruz Alta, e diversos conflitos que são familiares acabam indo para o Ministério Público
para serem resolvidos ali. Eu tento sempre resolver dentro da Promotoria de Justiça, conversando, acionando os órgãos da administração para ajudar a solucionar o caso. Claro que, às vezes, é necessário judicializar, mas eu tento, tanto quanto possível, resolver ali na Promotoria de Justiça. E muitos desses casos eu olho e vejo, isto poderia ter sido resolvido dentro de casa, com uma conversa a mais, com uma tolerância a mais, com o melhor sentimento de senso comum e de que nós somos responsáveis pelo que vivemos e pelo que enfrentamos, e não repassar aos órgãos públicos a solução para tudo. A razão disto seria a deteriorização dos valores? Estão bastante deturpados. Eu entendo que sim. E na nossa atuação isso fica muito claro quando às vezes não há o respeito à figura, às vezes do juiz, do promotor, do advogado que estão num ato judicial, e diversas são pequenas demonstrações em que fica claro que os cidadãos hoje não têm mais medo da polícia, não têm mais medo, enfim, dos órgãos públicos. E por isso que eu entendo que sim, que tem uma certa deturpação dos valores. Isto nos remete a esta ideia de relativizarmos as leis, aquela coisa do jeitinho, e que se dá em todos os níveis, né? A política faz isso o tempo todo, né? Dependendo da conveniência do momento, a lei serve, depois não serve. Isto também, e esta prática tem a ver com esse tipo de comportamento? Sim, não tenho nem dúvida que há. E dentro do âmbito criminal isso fica mais flagrante, assim, mais aceso. Por um lado, os defensores dos pobrezinhos, dos criminosos, que deturpam de todas as formas frontalmente os direitos dos cidadãos, mas a partir do momento em que são colocados atrás das grades, se transformam em coitadinhos, e nós, Ministério Público, quando eu digo Ministério Público, Promotoria de Justiça, somos os algozes, que queremos ver presos e fora do convívio com as suas famílias. E eu acho que isso, nesse exemplo que eu estou usando, fica muito claro isso. E, por outro lado, temos nós tentando a todo custo defender uma sociedade que está sendo diariamente violada em todos os seus direitos, o principal deles, a sua liberdade. São janelas, são grades, nós vivemos com medo, nós vivemos com alarmes, nós vivemos nos monitorando. E quem está nos defendendo? Quem está por nós? O garantismo é nocivo, né, nessa ideia, nesse conceito? Sim, porque o garantismo exacerbado, que é o que eu entendo que ocorre hoje, sim, isso vai contra essa ideia de defender uma sociedade que também quer uma resposta. Temos poucos programas que protegem as vítimas, mas temos bastante programas que protegem os réus. Que fique claro, não estou defendendo que os réus não tenham que ter os seus direitos resguardados, que não tenha que ser fornecida uma alimentação adequada, que os presídios não precisam ser reformados, que estão degradados em condições subhumanas. Não, que fique claro, não é isso. Mas nós temos que entender que, antes de tudo, tem uma vítima, tem um direito que foi vilipendiado, tem uma família que está sofrendo com aquilo que aconteceu e que, por vezes, não são voltados os olhos para essas situações que merecem, antes de tudo, sim, porque os defensores dos direitos humanos dizem que os direitos humanos existem para que o Estado não seja bandido, dentro desta realidade que tu colocas. Mas este conceito corresponde, de fato, à realidade? Tudo dentro da sua medida. Temos que entender que existe o direito humano, os direitos humanos do preso, os direitos humanos de quem pratica um crime, mas também tem os direitos humanos da sociedade, da vítima, do que eu falava anteriormente. E como eu disse, toda a estrutura estatal, ela está voltada para o preso, e a vítima acaba sendo muito desguarnecida. Nós mesmos, promotores, quantas vezes nos defrontamos com um caso em que somos um promotor na acusação e temos uma banca de advogados ou vários defendendo, fazendo a defesa do outro lado. Isso, por vezes, é inegável que gera situações de discrepância, e nós representamos a sociedade, nós promotores de justiça.
Então, nesse caso, a sociedade está mais enfraquecida, sob o ponto de vista estrutural, digamos assim. poderia-se dizer isso em alguns casos. Tenho certeza de que eu, assim como os meus colegas, somos os mais aguerridos possíveis. Sim. Mas eu entendo que é uma em decorrência Mas de uma enfrentam, digamos, solitariamente, entre aspas, muitas vezes, um exército de outros defensores. Sim, até porque nós mesmos E aí entra o defendemos. poder econômico. Com certeza. E nós mesmos defendemos o direito dos presos, nós queremos reformas dos presídios, nós queremos mais presídios, nós mesmos nos encontramos muitas vezes nessa dicotomia. Mas temos que lembrar que, antes de tudo, nós representamos o povo, nós representamos a defesa da sociedade, dos direitos sociais. E por isso, antes de tudo, a gente tem que pensar naquela vítima, na sociedade exposta todos os dias às mais diversas barbáries e que está cada vez mais fugindo do nosso controle. Seja nós que trabalhamos diretamente com o judiciário, sejam os órgãos da polícia, da segurança pública. Tu sentes, e pela tua experiência do teu trabalho, que a sociedade se sente representada pela atividade de um promotor? Aqueles que chega a informação, com certeza, se sentem representados pela atuação do Ministério Público. Porém, muitas vezes, ela é deturpada. Vemos vários casos em que a atuação do Ministério Público é feita uma outra leitura, que são os homens de capa preta, que só acusam e que não pensam nos direitos dos presos. Mas tem que ficar claro, nós podemos pedir a absolvição de um réu, e muitas vezes isso acontece, e já aconteceu comigo, e tenho certeza que já aconteceu com outros colegas. Então, para nós, o promover a justiça nem sempre é condenar. Então, essa visão de se sentir protegidos, para os que entendem a nossa atuação, certamente se sentem. Mas para quem não tem muito conhecimento da nossa atuação e nos vem com essa caricatura de acusadores desenfreados, talvez, por vezes, passe uma outra sensação que não é a verdadeira. E esta coisa de que a sociedade, as pessoas veem, por exemplo, no Supremo, a forma de escolher os ministros do Supremo, que são escolhidos de maneira política e agem politicamente, e são movidos desta forma. Isto, de alguma maneira, respinga e reflete no trabalho de um promotor? A Constituição de 88 criou o sistema de pesos e contrapesos, que é a participação de todos os três poderes na escolha dos ministros do Supremo e outros cargos também, a participação. Há muita interferência, com certeza, do Supremo Tribunal Federal no nosso trabalho diuturno, até porque as decisões refletem no judiciário local, em primeira e segunda instância. Então, com certeza, sim, refletem na nossa atuação. Claro. E a Lava Jato reforçou a atuação de vocês? Com certeza. E acho que nunca o Ministério Público esteve tão em voga como agora, porque o Ministério Público Federal, junto da Polícia Federal, desenvolveu um sistema de investigação que talvez nunca se teve no nosso país, que muitos dizem, será que nunca existiu corrupção ou se nunca se investigou da forma como se está fazendo agora? E acredito que seja motivo de muita alegria e orgulho para o nosso país o que está acontecendo, de se colocar a mão destemidamente naqueles que mandam, que é o executivo, que é o legislativo. Então, eu entendo que houve uma guinada, um marco histórico. Nós somos testemunhas de um marco histórico que, com certeza, vai trilhar toda a desenvoltura e todo o caminhar do judiciário daqui em diante. Claro. Por outro lado, se diz que o sistema é perverso, que o sistema, ele muitas vezes não permite que se avancem em coisas significativas e importantes. Como é lutar contra esse sistema? É possível enfrentá-lo? A perversão é humana. O sistema, se funcionasse como está nas leis, como consta no papel, na formalidade, certamente, por não ser humana, não seria perversa. Mas é complicado e, por vezes, é desestimulante para nós, promotores de justiça. Principalmente por essa questão da aplicação dos direitos humanos, dessa defesa do garantismo exacerbado. E é muito interessante quando alguém que faz a defesa, às vezes, se torna vítima e quer uma resposta rápida do Estado, leia-se do Ministério Público na acusação.
é muito interessante ver quando há essa inversão e aquele que era sempre o réu, de uma hora para outra, sempre na defesa, se torna vítima. Então, são coisas a se pensar no nosso sistema de como funciona ou não. O politicamente correto, ele enfim, é uma coisa que pode ainda ter continuidade, ou em algum momento esta ideia, esse conceito do politicamente correto pode ser rompido e se melhorarem as relações? Acho que o conceito do que é politicamente correto está bem deturpado hoje em dia. Como eu disse antes, até a própria existência e o respeito às instituições não existe mais. Eu desacredito um pouco, e isso ficou mais flagrante quando eu atuei na infância e na juventude, que nós vemos que nem dentro de casa, muitas vezes, os pais exercem a sua autoridade como pais. Então, esperar do judiciário, do Ministério Público, das forças policiais que exerçam essa autoridade, começa a ficar um pouco difícil, tendo em vista que tem que começar dentro de casa, tudo começa dentro da família, que é a principal célula da vida de uma sociedade. Claro. Tu és uma profissional que viaja pelo mundo, né? Viaja muito. Isto remete a ter muitas experiências, conhecer o mundo, conhecer outras culturas, outros modelos, inclusive, de justiça. Isto, obviamente, certamente é aproveitado por ti no teu dia a dia, depois no exercício da tua atividade? Acredito que Ou sim. Ou não necessariamente? Acredito que sim. A utopia de acreditar que um dia se possa implementar no Brasil alguns sistemas que são de sucesso, que funcionam muito bem. Agora, em fevereiro, recentemente, eu estive na Suíça e em Genebra chamou a atenção que todos têm direito a transporte público de ônibus gratuito. Por que não aqui? São algumas coisas a se pensar e que com certeza às vezes aqui não trazem. tem transporte gratuito para todos, aliás, não tem transporte para todos. Não tem transporte para todos, mas são algumas ideias que poderiam ser implementadas. A segurança Nós não pública. temos saúde para todos. Não temos saúde, não temos o básico para todos. Imagina transporte público. Não temos segurança. Não temos segurança. Educação. E eu acho que a segurança é o ponto que mais chama atenção quando eu viajo, é a segurança. Que em qualquer lugar do mundo se tem segurança. Pois é. E aí a nossa imagem lá fica comprometida. Fica comprometida, e é inegável que quando se conversa com cidadãos de outros países, eles falam a primeira impressão. Primeiro que o Rio de Janeiro é lindo, essa é sempre a impressão, e a segunda é de que o Brasil é muito perigoso e que morrem pessoas no Rio de Janeiro. Então, é motivo de muita tristeza ouvir isso e saber que se tem razão, que eles têm razão quando se preocupam. Como é que tu te enxergas daqui a 20 anos, nesse contexto todo disso que nós estamos discutindo? Tu achas que o mundo será outro? Eu espero que sim. Eu espero que as pessoas aprendam a lidar melhor com as liberdades dos outros, não a interferir na vida dos outros. E eu, como promotora de justiça, espero ver condenados vários de réus que eu fiz, que eu ajudei na investigação e que eu talvez tenha assinado as petições iniciais. Espero ver condenados daqui a 20 anos, vários deles. Tá certo. Muito bem. Muito obrigado. De nada, é um prazer. Promotora Tássia Bergmeier da Silveira foi a nossa personagem de hoje. Até a próxima.